Boa noite, irmãos. Boa noite, amada igreja. A paz do Senhor esteja com todos vocês. Sejam todos bem-vindos a esse momento de adoração, de exaltação ao nome do Senhor. Sintam-se todos à vontade para exaltar e louvar o nome da forma que o Espírito Santo tocar em vocês. Gostaria também de desejar que todos os irmãos que estão nos assistindo estejam se sentindo abraçados pela nossa igreja e também estejam se sentindo abraçados pelo Espírito Santo do Senhor aí na casa de vocês. Gostaria de pedir que vocês que estão nos assistindo que pudessem estar compartilhando essa live com outros irmãos, com outras pessoas, porque nós sabemos que o momento que a gente tem enfrentado é um momento difícil, que muitas pessoas têm se sentindo solitária, e é nesse momento que a palavra do Senhor pode tocar de uma forma diferente nas pessoas. Os nossos aniversariantes da Semana da Igreja são o pastor Paulo, no dia 13, o irmão Alain, no dia 15, o irmão Valdeci, no dia 17, e a irmã Isabel, no dia 18. Anotem na agenda para vocês darem um parabéns aos nossos irmãos, desejar-lhes mais anos de vida, mas principalmente mais anos na presença do Senhor. Nós estaremos orando agora para iniciar o nosso culto, então oremos. Senhor nosso Deus, querido Pai, graças te damos, ó Pai, por toda a bondade que o Senhor tem para conosco, ó Pai. O Senhor sabe, ó Pai, que nós somos pó, que nós não somos nada sem Ti, ó Deus. E mesmo assim, Senhor, Deus, o Senhor é um Deus de misericórdia, Senhor, para conosco. Ó Deus, eu venho lhe pedir, ó Pai, perdão por todos os pecados que nós viemos a cometer, ó Pai. Seja eles em pensamento, ó Pai, seja eles por meio de ação, ó Pai. Mas principalmente, Senhor, que o Senhor esteja nos ajudando, ó Pai, a nos libertar desses caminhos, Senhor. Esteja nos auxiliando, Senhor, a viver a cada dia mais, Senhor, parecido com o Seu Filho Jesus, ó Pai. Ó Deus, eu quero lhe entregar, Senhor, nas Tuas mãos, ó Pai, a vida da nossa igreja, Senhor, o futuro da nossa igreja. Ó Pai, que o Seu Santo Espírito possa estar aqui presente, Senhor, conosco nas decisões que nós viemos tomar, ó Deus. Ó Deus, que nenhum irmão, Senhor, possa estar se perdendo no meio do caminho. Que Teu Santo Espírito, Senhor, possa estar se fazendo presente em cada casa, Senhor, nesse momento. Possa estar tocando, Senhor, cada pessoa que está nos assistindo, Senhor. Ó Deus, nós sabemos que na Bíblia fala, Senhor, que onde estiver 2 ou 3 reunidos, ali o Senhor também está, Senhor. Então nós te convidamos, ó Pai, que o Senhor possa se sentir bem-vindo, Senhor, para operar da forma que o Senhor quiser, ó Pai. Ó Deus, nós nos entregamos, Senhor, no Teu santo trono, ó Pai, para que o Senhor possa estar fazendo com as nossas vidas, Senhor, o que o Senhor bem quiser, ó Pai, porque nós entendemos, ó Pai, que a Tua vontade, Senhor, é melhor que a nossa, Senhor. Ó Deus, e sobre isso nós viemos lhe pedir ajuda, Senhor, para que nós possamos estar cada dia mais perto de Ti, Senhor. Cada dia mais, Senhor, nos sentimos confortáveis, Senhor, de estar em Tua presença, ó Deus. Eu também venho lhe pedir, Senhor, pelos aniversariantes da semana, ó Deus. Que o Senhor possa estar indo, Senhor, de encontro a cada vida, Senhor, a cada coração, a cada alma, ó Deus. Ó, Senhor, que se acrescente, sim, os anos de vida, ó Pai, mas principalmente, Senhor, que se acrescente a vontade de estar ao Teu lado, de Te servir, Senhor, de Te fazer santo, Senhor, de dar engrandecimento ao Teu santo nome, ó Pai, porque nós sabemos, ó Pai, que isso é o que nós devemos fazer, ó Pai. Ó Deus, eu venho lhe pedir também pela família pastoral, que o Senhor possa estar sempre ali naquela casa, ó Pai, que o Senhor possa sempre se fazer presente naquelas vidas, ó Pai. Senhor, dando mais amor, dando mais comunhão, Senhor, porque nós sabemos que é isso que todos nós precisamos, ó Pai, mas principalmente a família pastoral, Senhor, que está sempre sujeita às investidas do inimigo, ó Pai. Então eu venho lhe pedir que o Senhor possa estar, Senhor, com os Seus anjos ajudando, Senhor, com o Teu Santo Espírito, Senhor, fortalecendo, ó Pai, mostrando para eles, Senhor, que as tribulações vêm sim, Senhor, mas que o Senhor está sempre pronto, Senhor, para nos ajudar, para nos fazermos mais fortes, mais perseverantes, ó Deus, ó Senhor, e que quando o Senhor, Seu Filho vier, Senhor, para nos buscar, nós estejamos prontos, Senhor, para partir contigo, ó Deus. Ó Senhor, venho lhe entregar ainda o nosso culto, que o Senhor possa estar aqui se fazendo presente, que cada louvor entoado seja dado, Senhor, da forma mais pura e mais santa possível, ó Pai, porque nós estamos aqui única e exclusivamente para Te engrandecer. É essa oração que nós fazemos e já Te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém.
Irmãos, nós sabemos, né, que o amor de Deus para conosco é imenso, é infinito, tanto que Ele deu o Seu Filho Jesus para nos salvar naquela cruz. E a gente não tem como a gente se separar do amor de Deus. Por mais que a gente peque, por mais que a gente erre, Deus ele é sempre bondoso para nos perdoar e para nos amar cada dia mais. E na carta de Paulo aos Romanos, o Paulo ele evidencia isso através do capítulo 8, dos versículos 38 e 39. Eu vou estar lendo juntamente com os irmãos. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E é isso que Paulo deixa claro para a gente, né? Que nós não podemos nos separar do amor de Deus. E a gente tem que dar graça e louvor a Deus por Ele ser um Deus tão misericordioso. Então, irmãos, vamos aproveitar esse momento de adoração, de louvor, e vamos louvar a Deus com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, e vamos dizer que nós queremos ver a mão do Senhor tocar em nosso viver. Quero ver a mão
bom ter os irmãos conosco, né, e amigos. E quando nós reconhecemos que nós temos um Deus maravilhoso que cuida da gente e Ele está aí com você. E nós estamos aqui reverenciando esse maravilhoso Deus e colocando diante dele toda a nossa adoração, todo o nosso louvor, porque Ele é um Deus que é refúgio, é fortaleza, é socorro bem presente na hora da angústia. Então cante para esse Deus, coloque-se diante dele, se derrame diante dele, porque Ele é a nossa vitória, Ele é a nossa esperança. Então, creia nisso.
Salmos 46, os versículos de 1 a 3 e o versículo 7 nos diz assim, olha que coisa interessante. Deus é o nosso refúgio e a nossa força, socorro que não falta em tempos de aflição. Por isso, não teremos medo, ainda que a terra seja abalada e as montanhas caiam nas profundezas do oceano. Não teremos medo, ainda que os mares se agitem e rujam e os montes tremam violentamente. O versículo 7 diz: o Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que maravilha saber que nós podemos confiar nesse Deus tão maravilhoso e podemos sobrevoar sobre a tempestade, porque Deus vai fazer com que nós cheguemos bem até lá. É só a gente ter paciência, mas confie, tão somente confie no Senhor, porque Ele nos cobre com as tuas mãos santas e poderosas. Segura
Olá, irmãos. Nós estivemos até agora cantando louvores que edificam nossas vidas, cantando louvores que honram e exaltam o nome do Senhor. Nós louvamos, mas também clamamos ao Senhor por meio de canções. Nós cantamos que nós descansaremos no Senhor. Certamente o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E é a esse Senhor que nós oramos. Oramos também para que Ele use poderosamente aquilo que colocou no coração do pastor Jorge Figueiredo. Preste atenção nessa segunda parte do culto, a maravilha da palavra de Deus sendo pregada e manifestada. Vamos orar nesse momento. Ore daí de onde você se encontra. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos por estarmos na tua presença em culto. Nós te louvamos pelos teus filhos, irmãos que o Senhor nos deu aqui na Igreja Batista em Euclidelândia, mas também pelas pessoas que, se porventura não pertencem a essa igreja, mas foram abençoadas, agraciadas por receber o link para participar desse culto agora. Nós também te pedimos que a tua palavra seja manifestada poderosamente por meio do pastor Jorge. Usa o teu filho conforme o teu querer. Nós te louvamos e oramos assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Olá, boa noite, queridos irmãos, boa noite, amada Igreja Batista em Euclidelândia. Que Deus continue abençoando os amados irmãos, a amada igreja, que nós possamos passar por este momento de dificuldade com relação a essa pandemia e, em nome de Jesus, em breve estarmos reunidos presencialmente, que é o desejo de todos nós. Eu creio que muitos irmãos estão com saudade de estar aqui reunido, prestando um culto a Deus, porque só Deus é digno do nosso culto, do nosso louvor e da nossa adoração. Um abraço a todos vocês que estão nos assistindo, que Deus possa falar ao coração de cada um de nós, segundo a sua bondade. É muito importante, esse momento da nossa reflexão, mas eu tenho certeza que Deus já nos falou através dos cânticos, através da sua palavra lida. Deus certamente já nos falou. E agora nós vamos orar, pedindo para que Deus continue nos falando através da sua palavra, que nossos corações possam estar abertos, porque Deus certamente tem algo ainda a nos falar. Oremos. Amado Deus e querido Pai, obrigado, Senhor, porque nós estamos aqui, Senhor. Obrigado, Deus, porque hoje nós podemos cultuar o teu santo e bendito nome. Receba o nosso culto, receba, Pai, os nossos louvores, receba a nossa adoração, mas fala o nosso coração, Senhor. Nós somos 100% dependentes de Ti, Senhor. Por isso, nós te pedimos que o Senhor venha falar ao coração de cada pessoa que está ouvindo, de cada pessoa que está participando, que, ó Deus, nós possamos ter os nossos corações cheios da Tua paz, do Teu amor e da Tua presença. Em nome de Jesus, te pedimos e te agradecemos. Amém. O socorro que vem de Deus. Eu vou ler o livro de Salmos, Salmo 121, que diz assim a palavra de Deus: elevo meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará.
Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará, nem de dia. No sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora para sempre. O socorro que vem de Deus. É interessante que todos nós, num determinado momento de nossas vidas, já pedimos socorro, já precisamos de socorro. Uma criança recém-nascida, ela, quando chora, ela está pedindo socorro. E os pais de primeira viagem têm uma dificuldade muito grande, porque para entender a linguagem das crianças é difícil. Mas quem já passou por isso sabe. Alguma coisa essa criança está precisando, algum socorro ela está precisando. Mas nós necessitamos de socorro e geralmente nós já sabemos, dependendo do tipo de situação, de dificuldade que nós estivermos tendo, já sabemos o que fazer, quem pedir socorro. A maioria das pessoas não sabe o número da polícia, não sabe o número do SAMU, não sabem porque nós só precisamos, só procuramos quando estamos em aperto. São nesses momentos que a gente vai procurar o socorro. São nesses momentos que a gente vai bater nas portas. Mas todos nós necessitamos de socorro. E eu gosto muito desse salmo, porque esse salmo, irmãos, é um cântico. Alguns chamam de canto da peregrinação. Por que o canto da peregrinação? Outros chamam o canto da romaria. Por quê? Porque havia em Israel algumas festas, como nós já conhecemos. Festas que os filhos de Israel faziam o percurso até chegar a Jerusalém. Só que em Israel não morava, o povo de Israel não morava só em Israel, morava em outras nações. E esse povo de Israel que morava em outras nações tinha que vir para as festas. E esse povo que vinha de todas as nações, onde tinha alguém de Israel, da nação de Israel, vinha. E era comum eles virem cantando esses cânticos, que começa do 120, vai até o 134. Eles iam cantando durante a peregrinação. Mas era uma jornada feita, a gente pode imaginar, por caminhos. Hoje, quando a gente pensa nas ruas asfaltadas, se você vai daqui até Israel, ruas asfaltadas, iluminada, tudo tranquilo, naquela época não era assim, irmãos. Então o povo vinha cantando. Eu tive um professor de hebraico, professor Galso, e ele disse que o hebraico não é falado, o hebraico é cantado. Então, imagine só, o povo hebreu já falava cantando. O povo gostava de cantar. E agora, durante esse percurso até Jerusalém, o povo vinha cantando, o povo vinha adorando a Deus com salmos, com esses hinos que são esses salmos. Só, irmãos, que esse percurso era muito perigoso. Era muito perigoso porque eram dias caminhando, era uma peregrinação de dias.
E aí passava por vales, montanhas, passava por muitas dificuldades e enfrentavam leões, serpentes, ursos, enfim, todo tipo de feras. E como se não bastasse isso, ainda tinha ladrões, salteadores que podia pegar e matar, porque o povo sabia, o ladrão sabia que aquelas pessoas estavam indo, porque quando chegavam em Jerusalém, estava levando dinheiro para comprar animais para o sacrifício. Então as pessoas sabiam que podia pegar aquelas pessoas, porque elas tinham dinheiro. Mas algumas pessoas também estavam levando animais para o sacrifício. Então, o perigo era muito grande. Eu estou falando isso para a gente entender o contexto em que foi feito esse salmo. A intenção, quando o autor fala, elevo os meus olhos para o monte. Ele olha para o monte. Jerusalém era cercada de montanhas. E eles passavam por todos esses vales e montes durante a peregrinação. E ele olha para o monte. O que podemos pensar neste monte? Talvez nós, no momento de dificuldade, temos olhado para onde? Para o monte? Quem é o nosso monte? Temos olhado para o agiota? Temos olhado para o homem? Temos olhado para tantas promessas que temos de resolver o problema, ou resolver os nossos problemas, e muitas das vezes nós procuramos a solução onde não está a solução, e arrumamos ainda mais problemas do que nós já tínhamos, porque às vezes estamos olhando para montes. Mas o autor vai dizer o seguinte: eu elevo meus olhos para o monte. Ele reconhece que a solução do seu problema não estava no monte. Por isso ele faz uma pergunta: de onde me virá o socorro? Como eu disse, esse percurso era perigoso. Salteadores, animais ferozes, tudo poderia encontrar durante o percurso. E ele então faz a seguinte pergunta: de onde me virá o socorro? E ele faz uma pergunta e ele mesmo responde a sua pergunta. Ele fala: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele faz questão de destacar aqui: não vem de um senhor qualquer. Existem muitos senhores, mas que fez os céus e a terra, só existe um Senhor, o nosso Deus, o Criador de todas as coisas. Mas o que significa isso? O Senhor que fez os céus e a terra, tudo que tem no céu e tudo que tem na terra foi criado por Ele. Portanto, gente, nada pode acontecer no céu ou na terra sem que Deus saiba, sem que Deus permita. Sem a vontade de Deus, nada pode acontecer na terra nem no céu. É por isso que na oração modelo que Jesus ensinou, que está lá em Mateus capítulo 6, ele fala: e seja feita a sua vontade na terra como é no céu. Porque a vontade de Deus é feita. Nada acontece sem a permissão de Deus. O nosso Deus, que é um Deus onipresente. Então, esse Deus que o salmista responde, ele mesmo faz uma pergunta
E ele mesmo responde para ele mesmo: de onde me virá o socorro? E ele mesmo responde: o meu socorro vem do Deus que fez o céu e a terra. Mas ele começa a falar quem é esse Deus, né? No verso 3 ele vai dizer o seguinte: não deixará vacilar o teu pé. Irmãos, quando o nosso pé vacila, é porque nós, por causa do nosso livre-arbítrio, vamos para caminhos errados. O que diz a Bíblia? Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a sua palavra. Salmo 119, versículo 115, versículo 105. Então, quando a palavra do Senhor não está sendo lâmpada para os nossos pés, não está sendo luz para o nosso caminho, o que acontece? Nosso pé vacila. Não porque Deus fez isso, mas é por causa do nosso livre-arbítrio, nós deixamos a palavra e fomos após a nossa mente enganosa. Fomos após o nosso coração enganoso. No Salmo 1, diz o seguinte: antes o teu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, e tudo quanto fizer prosperará. Olha só, irmãos, o que acontece quando aquela árvore é plantada perto do ribeiro? Ela está sempre verdinha, está sempre bonita. E aí, assim aquele que vive na palavra, aquele que deixa a palavra de Deus conduzir, deixa a palavra de Deus ser lâmpada, deixa a palavra de Deus ser luz para o seu caminho. E aquele que te guarda não tosquenejará. Eu não sei se alguém aqui já foi guarda, né? De ficar a noite toda ali vigiando. Mas às vezes dia mesmo, né? Dá vontade de dar aquela cochilada, né? Dá vontade de dar aquela piscada de olho. Às vezes acontece mesmo, né? E o vigia sofre muito por conta do cansaço físico mesmo. Mas às vezes nós pensamos que o nosso Deus é assim. Às vezes nós pensamos que o nosso Deus está demorando a responder a nossa oração. Às vezes nós pensamos que o nosso Deus está demorando nos dar a bênção que nós queríamos. Mas olha só, o salmista vai dizer assim: olha, o nosso Deus está atento, Ele é um guarda, Ele é um vigia que está atento. Ele não é aquele vigia que dá aquela cochiladinha. Ele não é aquele vigia que fica desatento e às vezes não vê o que está acontecendo. O nosso Deus está atento a tudo que acontece conosco. Jesus uma vez disse para os seus discípulos: até os fios de cabelo de vocês estão contados diante do Pai. Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe de tudo que nós necessitamos. Mas às vezes nós necessitamos tanto e não temos, como diz a Bíblia. Sabe por quê? A Bíblia diz que vocês não têm porque não pedem. E quando pede tão mal e não recebe, porque pede mal. Às vezes a gente pede algo, não é para abençoar a nossa vida e abençoar a vida do outro. Às vezes nós pedimos algo para satisfazer o nosso ego, para a nossa vaidade, e não para a nossa necessidade. Mas o nosso guarda sabe de tudo que nós necessitamos. A Bíblia vai falar no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E se a gente continuar lendo o Salmo 23, a gente vai ver que o Salmo vai falar sobre duas coisas que a ovelha mais necessita.
O que a ovelha mais necessita? Águas tranquilas e pasto verdejante. Se você tem para a ovelha pasto verdinho, águas tranquilas, não precisa mais nada. Então, o nosso Deus é aquele Deus que nos conduz por água tranquila e pasto verdejante. Mas é preciso que nós aceitemos o pastoreio dele em nossas vidas. Porque se nós não aceitarmos, nós não podemos desfrutar das bênçãos deste pastor eterno que é o nosso Deus, que conhece e pode prover tudo que é necessário para o seu rebanho. O verso 4 vai dizer o seguinte: eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Israel era o povo de Deus. E hoje a igreja é o povo de Deus. Porque Israel era a nação escolhida por Deus para que daquela nação saísse quem? O Salvador do mundo. É por isso que Jesus disse para os seus discípulos: olha, fica aqui em Jerusalém, até do alto ser revestido de poder. Mas depois que do alto vocês forem revestidos de poder, vocês vão por todo mundo, pregam o evangelho a toda criatura, né? Porque agora o Salvador do mundo, Jesus Cristo, já tinha vindo, já veio para ser o Salvador de toda a terra. Mas aqui o salmista continua falando sobre o guarda de Israel. O guarda de Israel, ele nunca dormirá, ele nunca vai cochilar. Portanto, aquilo que você precisa, ele está atento 24 horas por dia. Aquilo que nós necessitamos, ele está atento 24 horas por dia. Às vezes, nós achamos que Deus esqueceu da gente, mas ele está atento 24 horas por dia, porque o nosso Deus, ele não dorme, ele não cochila. O verso 6 vai dizer o seguinte: o sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. Imaginem vocês, o peregrino, o que acontecia durante a peregrinação? O sol escaldante e durante a noite frio, principalmente quando tinha que atravessar desertos. Mas aí o autor vai dizer o seguinte: olha, o sol não vai poder fazer nada com vocês. E nem à noite vai acontecer nada com vocês. Porque o guarda de Israel, ele não dormirá, ele não cochila. O sol não pode fazer nada com vocês, nem a lua pode fazer nada com vocês. O nosso Deus, aquele Deus que nos guarda mesmo em meio à extrema dificuldade. Eu imagino o povo atravessando um deserto e, como foi ali com Moisés, o povo atravessando o deserto, logo assim que o povo sai do Egito, e Deus provendo tudo que era necessário, tudo que foi necessário para que o povo sobrevivesse. Deus conduzindo o seu povo, Deus usando Moisés, porque o nosso Deus é um Deus da provisão. O verso 7 vai dizer o seguinte: o Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a sua alma. A Bíblia diz que houve um grande homem de Deus chamado Jó, e com a permissão de Deus, o diabo pôde tocar em quase tudo de Jó. Mas Deus diz: não toque na alma dele. Não toque na alma dele. E o inimigo não pôde tocar
Até onde Deus permitiu, o inimigo pôde tocar. Com a permissão de Deus. Porque sem a permissão de Deus, ele não toca em nada. Mas aonde Deus disse para não tocar, ele não pôde tocar. Ele não pôde tocar na alma de Jó. E o verso 7 vai dizer o seguinte: o Senhor te guardará de todo mal. Voltando à oração, lembrar a oração de Jesus, oração que os discípulos pediram a Jesus para ensinar. Jesus ensina o seguinte: e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Esse deve ser um pedido nosso. Senhor, não permita que sejamos tentados, mas livra-nos de todo mal. Por que essa oração, irmãos? Porque Jesus falou: olha, na verdade, o espírito está preparado, mas a carne é fraca. Então, nós precisamos de Deus, mesmo quando estamos... Olha que os discípulos estavam preparadíssimos, né? Eles fizeram um seminário com o mestre dos mestres. Eles fizeram um seminário durante 3 anos com o próprio Deus. Mas Jesus vai dizer assim: vocês não estão preparados, não. Sem mim nada podeis fazer. Vocês vão precisar de mim. Mas, na verdade, espiritualmente, até que vocês estão bem. Vocês estão bem preparados. Mas vocês continuam nessa carne. E essa carne é fraca. Essa carne é limitada. Mas o Senhor, Ele pode nos guardar de todo mal. Todo mal. O Senhor pode nos guardar. Não é de alguns mal, não, mas de todos os males o Senhor pode nos guardar. E o salmista vai dizer, verso 8: o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Ou seja, o Senhor guarda quando a gente entra, o Senhor guarda quando a gente sai, o Senhor está conosco onde a gente for. Enquanto nós formos conduzidos pela sua palavra, enquanto nós permitirmos que o Senhor nos conduza. Mas isso não é um período de tempo. Deus não é aquele Deus que tira férias, que tira folga. Não. Ele guarda desde agora e para sempre, 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 sempre. Deus nunca nos abandona, principalmente nos momentos mais difíceis de nossas vidas. Principalmente quando nós estamos tendo dificuldades. Mas e hoje, irmãos? Como tem sido o nosso socorro? Aonde nós temos buscado socorro? Eu sei que nós estamos vivendo momentos difíceis, momentos de pandemia, e isso tem gerado problemas psicológicos nas pessoas. Isso tem deixado muitas pessoas preocupadas e muitas pessoas desempregadas. E a aflição tomou conta do nosso mundo. Mas de onde virá o nosso socorro? Aonde nós estamos buscando o nosso socorro? E me lembra Jó, nos seus momentos mais difíceis, ele vai e fala assim: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. O salmista vai dizer assim: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O nosso Deus é o Criador do céu e da terra. Ele que nos socorre. Mas onde nós temos buscado socorro? Será que nós temos olhado para tantos montes? Será que nós temos olhado para tantas situações? Houve um momento no povo de Israel que o povo queria fazer um pacto com o Egito, porque o Egito era a potência. O Egito era a grande potência da época. E aí o povo de Israel queria fazer um pacto de cooperação para que nos momentos de dificuldades eles fossem lá e pedissem ajuda ao Egito, fossem lá e pedissem socorro ao Egito. Mas olha só, gente, que dificuldade disso dar certo. Olha que dificuldade de
desse acordo dar certo. O povo de Israel era um povo, era e é um povo monoteísta. O povo do Egito era um povo politeísta. O povo de Israel, que era e é um povo que adora um Deus único, um único Deus, ia ter dificuldade de pregar contra o politeísmo do Egito. Por quê? Por causa desse acordo. Além do mais, Deus não queria que a confiança do seu povo estivesse no Egito. Deus queria que a confiança do seu povo estivesse nele. Irmãos, será que nós não estamos querendo colocar alguém no lugar de Deus, a nossa confiança em algo ou em alguém? E aí deixando de confiar em Deus, deixando de buscar o nosso socorro em Deus? E aí foi nesse contexto que Deus vai falar assim: maldito é o homem que confia no homem. Porque colocar o homem no lugar de Deus, colocar nossa esperança no homem, isso desagrada a Deus. Que nós, a Igreja Batista em Ocrilândia, que nós, o povo de Deus hoje, busquemos o nosso socorro no Deus. Não num Deus qualquer, mas no único Deus verdadeiro, no Deus que fez os céus e a terra, porque Ele não deixará vacilar os nossos pés, Ele não vai cochilar, Ele não vai dormir, Ele estará atento 24 horas às nossas orações. Mas para isso, é preciso que nós busquemos ao Senhor, é preciso que nós busquemos esse socorro no Senhor. A Bíblia fala de um cego no caminho de Jericó. E aquele cego certamente ouviu falar sobre Jesus, porque devia ouvir muito bem, né? E quando ele ouvia aquele barulho, aquela multidão caminhando, e devia caminhar e falar bastante, muito provavelmente ele perguntou: que barulho é esse? E aí alguém respondeu: Jesus está passando. E aí eu imagino ele fazendo uma outra pergunta: quem é Jesus? E alguém respondendo: Jesus, aquele que cura, aquele que salva, aquele que liberta, aquele que ressuscita. E aí eu imagino ele respondendo: é esse que eu preciso. É desse socorro que eu estou precisando. E a Bíblia diz que então ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E aquela multidão diz: não adianta você ficar gritando, ele não vai te ouvir no meio dessa multidão. E aí ele gritava ainda mais alto. Se o problema era a dificuldade de Jesus ouvir, então ele usou o que ele tinha, o recurso que ele tinha, gritar mais alto. E aí ele gritava ainda mais alto: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E a Bíblia diz que Jesus parou e perguntou: o que tu queres que eu te faça? Ele disse: Senhor, que eu possa ver. E Jesus socorreu aquele moço. Jesus curou aquele moço. Sabe, eu quero encerrar a minha palavra dizendo para você: o problema daquele moço era a cegueira. Outras pessoas foram curadas por Jesus de outras enfermidades. Outras pessoas tiveram seus problemas resolvidos, outro tipo de problema. Mas por que essas pessoas buscaram o socorro na pessoa certa, na pessoa de Jesus? Hoje a igreja representa o Israel. Por isso essa mensagem é para nós. O Deus de Israel é o nosso socorro. O Deus de Israel não cochila.
o nosso Deus não cochila, não dorme, mas vamos fazer do nosso Deus o nosso refúgio, o nosso socorro, porque Ele é um socorro, como diz o Salmo 46, socorro bem presente na hora da angústia. Que nós confiemos no Deus de Israel, no nosso Deus. E eu quero encerrar orando, pedindo a Deus que Ele nos guarde, pedindo a Deus que Ele nos proteja, pedindo a Deus que Ele nos abençoe, porque só Ele tem esse poder no céu e na terra. Como diz o Salmo que nós lemos, o meu socorro vem do Deus que fez o céu e a terra. Oremos. Amado Deus, o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é o nosso socorro. Ó Pai, não deixe, ó Pai, os nossos pés vacilar. Não deixe que a gente tropece durante a nossa caminhada. Ó Pai, nós queremos chegar, não na Jerusalém terrestre, mas nós queremos chegar na Jerusalém celestial. Mas para isso, ó Pai, nós precisamos da Tua proteção. Nós precisamos do Seu socorro durante a nossa peregrinação aqui na terra, Senhor. Nos guarde, guarde o Teu povo em toda a face da terra. Guarda aqueles que Te louvam, guarda aqueles que Te amam. Ó Pai, abençoe a cada pessoa que está assistindo. Ó Deus, que essa mensagem, ó Pai, possa encontrar lugar, mas que principalmente o Senhor possa encontrar lugar em cada casa, em cada coração que está assistindo essa mensagem. Nós Te pedimos e agradecemos, em nome do nosso único Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe os amados irmãos e amigos que estão nos assistindo, que nós possamos sempre confiar em Deus. Fica com Deus. Fica em paz.